Sarney foi em rede nacional de televisão também, tem os discursos da época, e ele convocou a população para fazer valer o tabelamento. Isso, então vejam, mas o que ele tá falando, só porque ele vai falando eu vou me lembrando, mas é bom porque dá bastante pano pra manga, eu acho que vai ficar bacaninho o nosso papo de hoje. A questão do tabelamento não era central no plano cruzado. Não era central, ela era um aditivo, ela era um auxílio. Os economistas por trás do plano cruzado tinham essa concepção, né, de que não adiantaria fazer um congelamento. Agora, foi uma opção de também tentar isso, né, pelo menos para atravessar o momento mais difícil que seria o início. Porque tinha um outro problema grave. Além do componente inercial do nosso processo inflacionário, havia ainda a falta crônica de moeda estrangeira que o Brasil vivia, fazendo com que, sem reservas internacionais, o Brasil não tivesse poder de fogo para conter a alta da moeda estrangeira, que era o principal indexador. Veja, nós tínhamos muitos indexadores. E havia diferentes graus de fidedignidade dessas indexações. Alguns componentes macroeconômicos eram mais bem indexados que os outros. Por exemplo, a indexação sobre os salários, ela era muito frouxa, porque houve durante todo o período de ditadura militar no Brasil uma política conhecida como o arroxo salarial. Como a ideia era gradativamente reduzir o volume de expansão da base monetária, se fez isso optando cortar o salário dos mais pobres. Então, tudo era reajustado na economia altamente indexada. Agora, os salários dos trabalhadores eram subindexados nessa política que ficou conhecida como arroxo salarial. Para quê? Para que os salários dos trabalhadores atuassem como uma âncora monetária, segurando a expansão da base monetária. Vejam a crueldade disso. O produto dessa política deliberada dos militares foi o agravamento da desigualdade social no Brasil. O saldo dos governos militares no Brasil foi uma brutal desigualdade social. Brutal desigualdade social. Produzida por essa política macroeconômica. Vejam, isso foi uma ação deliberada, eles escolheram fazer isso. Tá? O Fernando Uritti está, por enquanto, aqui falando do erro crasso de tentar fazer tabelamento de preços, congelamento de preços. Eu estou apontando que, primeiro, isso não era o conjunto da economia, ele não chega a tocar nesse assunto, mas eram alguns produtos, uma cesta significativa de produtos, e isso está errado, eu também discordo. Mas não era esse o cerne do plano econômico, isso seria um aditivo que adiantaria, se bem executado, no sentido de suprir a falta crônica de dólares que impactaria a transição de uma moeda para outra, como de fato impactou. Eu continuo discordando que isso pudesse ser significativo, porque vai haver a fuga dos produtos da prateleira, vão ser escondidos para poder ser vendidos com um preço maior, fora daquilo que era visto, vai haver desabastecimento, não costuma funcionar política de tabelamento de preço. Você consegue tabelar alguns preços que são administrados naturalmente por monopólios do governo ou monopólios naturais. Aí você consegue impor durante algum tempo alguns tabelamentos. Agora, no varejo, vamos dizer assim, não dá para fazer porque não funciona.